Olá, mulheres que decidiram dar um bola para frente em suas vidas. Meu nome é Giovana. Eu estou aqui a convite da Odete para conversar com vocês um pouquinho a respeito de nutrição. Vamos falar como a alimentação pode te ajudar a dar um bola para frente na sua vida. Antes disso, eu queria me apresentar. Eu sou nutricionista, graduada pela Universidade de São Paulo. Tenho pós-graduação na área de nutrição clínica e também na área de nutrição esportiva funcional e cursos na área de nutrição infantil, introdução alimentar, seletividade alimentar e a nutrição no autismo, na síndrome de Down e no TDAH. Eu sou casada, tenho 2 filhos, sou pastora e estou muito feliz com essa oportunidade de poder compartilhar conhecimento com vocês. Eu sei que vocês estão numa jornada de conhecimento, cheia de novidades já há alguns dias e que tem conhecido mais a respeito de vocês mesmas, desfeito crenças limitantes, pensamentos que as impediam de viver a plenitude de vida, ou todos os sonhos, né, que estão no coração de vocês. E eu tenho certeza que esses têm sido dias de verdadeiro detox emocional. E hoje eu tô aqui para te ajudar a fazer um detox físico. Afinal de contas, nós somos corpo, alma e espírito. E hoje o nosso bate-papo vai ser sobre como eliminar toxinas do organismo e dessa forma adquirir qualidade de vida, bem-estar. Você vai ver que faz toda a diferença esse processo aí nas nossas vidas. A ciência tem demonstrado, né, com muitas evidências, como a nossa saúde física influencia as nossas emoções e como a alimentação também influencia as emoções. Um exemplo é a vitamina B12. Quando nós temos baixa de vitamina B12, nós começamos a sentir prostração, desânimo, cansaço. Ela tem relação com a depressão. Outro exemplo muito importante também, o mau funcionamento intestinal está relacionado com alterações no humor. Sabe por quê? 90% da nossa serotonina, que é o hormônio do bem-estar, é produzido no intestino. Então você imagina uma pessoa que não tem um intestino legal, que não funciona todos os dias. Ela tem chance sim de desenvolver uma depressão que não tem aí somente causas emocionais, né, na alma, mas que também tem gatilhos que estão no seu físico. Então, por isso é tão importante a gente conversar sobre nutrição. E por que é tão importante eliminar toxinas? Por que o assunto detox está tão em alta dos nossos dias? Porque todas as vezes que nós somos expostos durante muito tempo a substâncias tóxicas, substâncias que são agressivas ao nosso organismo, nós desenvolvemos um quadro denominado inflamação crônica de baixo grau. Essa inflamação, ela vai danificando de forma lenta e silenciosa os tecidos e os órgãos do nosso corpo e vai aumentando o estresse oxidativo. O que é o estresse oxidativo? O aumento dos radicais livres no nosso corpo. O que esses radicais livres promovem? Né? Dano celular. Então, o envelhecimento e o surgimento das doenças. Então, a inflamação, ela é considerada a base das doenças modernas. Que doenças, né? O diabetes tipo 2, as doenças cardiovasculares, a depressão, as doenças neurodegenerativas, até do câncer. Sabe aquela celulite que a gente odeia? Então, ela tem a ver com a inflamação. Então, nós precisamos trabalhar contra essa inflamação crônica de baixo grau, para que nós tenhamos saúde, para que os nossos órgãos, nossos tecidos sejam protegidos e a gente evite o desenvolvimento de algumas doenças, né? Algumas pessoas dizem, meu pai teve diabetes, eu também vou ter, minha mãe era obesa, eu também vou ser, mas hoje nós temos entendido através do estudo da epigenética de que genética não é sentença. Então nós podemos sim silenciar alguns genes que, embora estejam lá na nossa fita de DNA, não precisam se manifestar se eu e você tivermos bons hábitos, né? Hábitos saudáveis. Bom, vamos entender então como essas toxinas entram em contato com o nosso corpo. Então, as toxinas, esses compostos tóxicos podem entrar em contato com o nosso organismo através de várias fontes, né? Nós temos a poluição, por exemplo, né? Os metais pesados, nós temos a radiação solar, e principalmente, que é o assunto que nós vamos tratar hoje, é através da alimentação.
Então, os agrotóxicos que vêm ali nos nossos alimentos e os aditivos alimentares presentes nessa gama de produtos ultraprocessados que agora estão entrando na nossa casa. Então, para nós falarmos de detox, nós precisamos ir muito além do suco verde e de passar dias aí na dieta da sopa, por exemplo. Uma alimentação que promova esse processo de detoxificação vai muito além do suco verde. Então, hoje eu tenho aí algumas dicas para você. Na verdade, eu escolhi 5 dicas práticas para te ajudar a eliminar as toxinas da dieta. Então, vamos lá? Dica número 1. Invista em alimentos orgânicos. Já sei, você deve estar pensando aí, Giovana, orgânico é muito caro. Então, eu quero te tranquilizar. Você não precisa necessariamente substituir todos os alimentos por alimentos orgânicos, mas tem alguns que são muito válidos, que vale a pena você investir, e é nisso que eu quero te orientar. Então, vamos lá. O que vale a pena você investir? As hortaliças. Então, seu alface, a sua couve, você consumir de origem orgânica, vale muito a pena, certo? Porque são alimentos que são muito contaminados por agrotóxicos. Também existem algumas frutas e verduras que têm uma contaminação alta de agrotóxicos, que vale a pena consumir, então, essas frutas e verduras na versão orgânica. Quem são elas? É o morango, o pimentão, o pepino, o abacaxi, o mamão e a cenoura. Eles estão aí no ranking dos mais contaminados. Aliás, existe uma lista que é publicada pela Anvisa e você pode encontrar essa lista aí até na internet, onde eles classificam, eles colocam o ranking dos alimentos mais contaminados por agrotóxicos no Brasil. Isso também pode ajudar você a nortear aí as suas escolhas quando você for fazer a sua feira de orgânicos, certo? Mas vale muito a pena, porque o agrotóxico, ele é uma substância química. Então, quando ele entra no nosso organismo, o nosso organismo lida com o agrotóxico como lida com uma toxina. E dá trabalho, então, para o nosso organismo eliminar. Outra dica importante, além de consumir os alimentos orgânicos, é comprar alimentos da época, consumir as frutas e verduras de época. Isso também auxilia bastante a reduzir aí o contato com agrotóxicos, ok? Então agora vamos para a dica de número 2. Dica de número 2, reduzir o uso dos plásticos. Vamos lá. Nós devemos evitar aquecer alimentos, especialmente aqueles alimentos que são ricos em gordura, em recipientes plásticos. Então, nada de esquentar comida no micro-ondas em potinho de plástico. Por quê, Giovana? Vou explicar para vocês. Os plásticos têm alguns compostos químicos, entre elas o BPA, que é o bisfenol A, e os fitalatos, que são substâncias tóxicas, que quando você aquece o plástico, elas migram da embalagem plástica para o alimento, certo? E qual que é o problema com essas substâncias? Eles são chamados de xenoestrógenos, né, ou disruptores endócrinos. E essas substâncias, ela tem uma estrutura química parecida com os nossos hormônios. Por isso que eles são chamados de disruptores endócrinos. Então, eles vão causar uma bagunça aí no nosso sistema hormonal. Então, tem vários estudos já evidenciando a influência do BPA, por exemplo, na obesidade, tá? Entre outras coisas, certo? Até no câncer. Então, nada de aquecer comida no potinho plástico, nada de tomar cafezinho naquele copinho plástico, certo? Como que você resolve isso? Bom, leva uma xicrinha lá para o trabalho, se for o caso, de porcelana, acondiciona os alimentos em casa em recipientes de vidro, de porcelana, né, cerâmica ou inox, certo? Guarda as comidas na geladeira nesse tipo de pote, no micro-ondas só no vidro ou na porcelana, então, que você pode estar aquecendo, certo? Para prevenir aí a contaminação pelo plástico, certo? O que você pode guardar em plástico? Frutas, verduras, tá? Isso você até pode guardar em plástico
na geladeira. Também cuidado com passar o papel filme para cobrir, né, a comida, porque quanto mais maleável o plástico, mais substâncias tóxicas ele tem. Então, cuidado, né? Cobrir com papel filme para esquentar, por exemplo, ou pegar um alimento quente e embrulhar no papel filme. São práticas que você deve evitar, certo? Dica de número 3. Reduzir o consumo de alimentos ultraprocessados. De preferência, o mínimo possível. O que são esses alimentos ultraprocessados? São alimentos que são submetidos a um alto grau de processamento pela indústria. E durante esse processamento podem ser adicionados a esses alimentos altas quantidades de sal, de açúcar, de gorduras ou outras substâncias para melhorar sabor, textura, para aumentar a vida de prateleira desse produto, que nós chamamos essas substâncias de aditivos alimentares. O que são esses aditivos alimentares? São os realçadores de sabor, os conservantes, os corantes, os aromatizantes, os adoçantes. Todas essas substâncias, elas se comportam como toxinas no nosso organismo. O nosso organismo reconhece esses aromatizantes, corantes, como toxinas. Nós denominamos essas substâncias de xenobióticos. Esses xenobióticos, que são substâncias tóxicas ao nosso organismo, quando entram em contato, então, conosco, vão causar inflamação no nosso organismo, certo? Em alta quantidade, o nosso organismo não vai dar conta de detoxificar, né? Eliminar todos esses xenobióticos. Então, o que acontece? Aumento do estresse oxidativo. Vocês lembram quando eu falei lá dos radicais livres, que danificam as nossas células, causando envelhecimento e também o aparecimento de diversas doenças, né, por dano celular. Então aumenta aí o estresse oxidativo e aumenta a inflamação. Lembra que nós falamos que a inflamação é a base de todas as doenças? Então esses alimentos não estão nos ajudando, com certeza não estão nos ajudando a ter mais saúde. Uma outra característica desses alimentos é que eles são hiperpalatáveis. O que é isso? É um alimento que é muito agradável ao paladar da maioria da população. Esses alimentos são aqueles alimentos feitos para viciar, sabe? Aquele salgadinho que você não consegue comer só um, aquele biscoito que você não consegue comer só um. Ele foi feito exatamente para você reagir dessa forma. São adicionados ali substâncias, né, para dar crocância e sabor, de forma que cria até mesmo uma dependência. Muitas pessoas são viciadas, né, nesses alimentos, justamente porque eles são feitos mesmo na intenção de serem muito saborosos, né, o que pode causar até mesmo um vício, tá, pelo consumo desses alimentos. Qual que é o problema desses alimentos hiperpalatáveis também? Você vai comendo, muitas vezes você já está saciado e nem percebe isso. Eles mexem com o nosso controle de saciedade, de apetite. Então é realmente maléfico para nós. Fora que alguns corantes, né, e alguns realçadores de sabor, por exemplo, como o glutamato monossódico, são neurotóxicos. Nós, quando estudamos o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é o TDAH, tem estudos comprovando como os corantes e o glutamato monossódico são tóxicos para essas crianças, ou seja, piora o quadro de hiperatividade, certo? Se piora o quadro delas, com certeza também não faz muito bem para o nosso cérebro. Estão relacionados, inclusive, o glutamato monossódico com quadros de enxaqueca. Enfim, são substâncias tóxicas com as quais nós não devemos ter contato todos os dias, ainda mais em grande quantidade. Ok? Que alimentos são esses? Para facilitar, para você entender, eu vou ler aqui uma listinha do que são os alimentos ultraprocessados para você poder reconhecer aí no dia a dia quem são esses que acabam inflamando você, tá? Quem são eles, então? Biscoitos, os biscoitos recheados, biscoitinhos de pacote, sorvetes, né? Principalmente esses sorvetes de creme, né? O picolé caseiro não teria problema, mas esses sorvetes industrializados, tá bom? Balas, guloseimas em geral, misturas para bolo, cereais açucarados, sopas de pacote, macarrão instantâneo, temperos prontos, salgadinhos de pacote, refrigerantes, bebidas energéticas, suco de pozinho, né? Aquele suquinho artificial.
embutidos, tá? Então a salsicha, a linguiça, o salame, o paio, o peito de peru, tão usado nas dietas, tá? O presunto, os embutidos em geral, ele tem substâncias que são chamadas de nitrito e nitrato, que são usados para conservar. São substâncias comprovadamente cancerígenas. Então, a pessoa que faz uso de embutido todos os dias, ela está semeando doença, certo? Então, vamos lá. Continuando aí a listinha. Produtos congelados, esses produtos prontos para aquecer, sabe? Lasanha pronta, esses pratos prontos, tem vários tipos, né? Vários tipos de preparações diferentes. Empanados do tipo nuggets, iogurtes carregados de corantes e aromatizantes. Gente, eu estava olhando outro dia os iogurtes, né, no mercado, e você vê aquele rótulo com uma lista extensa de ingredientes. Tem iogurtes que chegam a ter mais de 20 ingredientes. Meninas, um iogurte só precisa ter 2 ingredientes. Então você imagina para que tanto, né? Isso com certeza não é para te gerar saúde. Eu nem considero isso mais um iogurte, na verdade, né? Vale a pena a gente pensar aí sobre isso. Então, procure rótulos limpos. Quando você for comprar algum alimento industrializado, passe a ter o hábito de ler rótulos. E nesse assunto, menos é mais, certo? Tá? Então, quanto menos ingredientes, melhor. Outra dica para ler rótulo: sempre o ingrediente que tem maior quantidade é o primeiro da lista. Então, se você pegar um suco de fruta e o primeiro ingrediente dele for açúcar, você já deve pensar, será que esse suco realmente vale a pena? Não é? Então, preste atenção nisso, leia os rótulos. Quando tiver com nome, muito nome, número que você não entende ali naquele rótulo, desconfie. Prefira aqueles com rótulo mais limpo, com menos ingredientes, tá? E aí entra inclusive até os pãezinhos de forma, tá? Todos aqueles produtos de panificação que são industrializados, se você for ver, também tem uma lista enorme de ingredientes, até porque o pão dura dias, né? E a gente sabe que um pãozinho, um bolo feito em casa não dura tanto tempo. Então a indústria precisa lançar mão desses conservantes, de todos esses aditivos, para que haja mais lucratividade, para que esse produto tenha mais tempo de prateleira, mas realmente para a nossa saúde esses aditivos aí não contribuem, certo? De forma alguma. Então procure por rótulos limpos. Uma outra forma de diminuir o consumo de alimentos ultraprocessados é voltar a fazer as refeições em casa. Sim, nós estamos perdendo, infelizmente, o hábito de cozinhar em casa, de preparar os nossos próprios alimentos. Inclusive, eu vi um dado, né, científico de que as evidências, né, têm apontado que quando nós enfraquecemos o processo de transmitir hábitos culinários para a próxima geração, isso favorece o consumo de alimentos ultraprocessados. Ou seja, quando eu deixo de ensinar aos meus filhos, né, passar para a próxima geração como cozinhar, como preparar os alimentos, né, a próxima geração acaba não sabendo preparar alimentos e lançam mão dos produtos ultraprocessados, que é muito mais fácil eu comprar um prato, né, pronto ali e aquecer e tá tudo certo. Ou comprar um macarrão instantâneo que eu preparo em 2 minutos, né, e mato a minha fome. Mas nós também vemos uma geração adoecendo muito mais de uma série de problemas que nós não tínhamos no passado. Então, uma forma de diminuir o consumo de alimentos ultraprocessados é voltar a ter o hábito de preparar as refeições em casa. Dica de número 4 agora. Consuma comida de verdade. Você já deve ter entrado em contato com esse termo, que tem sido muito utilizado, né? Invista em comida de verdade, descasque mais e desembrulhe menos. É outra frase que está aí também em alta quando se fala sobre alimentação saudável, e é uma grande verdade. Se tem uma orientação geral que nós poderíamos dar sobre alimentação saudável, poderia ser essa frase: descasque mais e desembrulhe menos. Ou seja, prefira alimentos naturais, prefira alimentos que não sejam processados, prefira no mercado passar ali pela seção dos hortifrutis, das coisas frescas, coisa que tem prazo de validade mais curto, né? Comida que a gente sabe que estraga ali com o tempo, que são as frutas, as verduras, tá bom? Esse tipo de alimento,
né? Então prefira aí comida de verdade, aquela comida que você prepara em casa, o pãozinho, o bolo, até mesmo o arroz, o feijão, as carnes, os legumes cozidos, né? A comidinha que é preparada em casa. Tem milhões de preparações práticas que você pode lançar a mão para estar comendo menos industrializado no dia a dia. Tá? Eu garanto para você que dá. Tem preparações que a gente faz com 5 minutinhos, ali consegue preparar um café da manhã bacana, um lanchinho da tarde bacana, sem ter que ficar lançando a mão de alimento industrializado o tempo todo. Mas por que eu tô falando isso? Por que dessa dica número 4? Os alimentos, os vegetais, né? Esses alimentos em natura, que nós encontramos aí na natureza, né? Não são alimentos que foram processados, feitos pelo homem, são alimentos naturais. Eles têm em si substâncias que ativam as enzimas de detoxificação. E dentre os alimentos tem alguns que se destacam no processo do detox, tá? Então tem uns alimentos especiais aí quando você quer fazer o detox, quando você quer produzir uma limpeza no organismo, tem alguns alimentos que te ajudam muito por terem essas substâncias que ativam as enzimas de detoxificação. Então eu vou dar a dica de alguns desses alimentos que vale a pena você colocar todo dia aí na tua alimentação, tá? Então, primeiro deles que eu queria destacar, alimentos que te ajudam no processo detox, é os vegetais crucíferos. Então, quem são os vegetais crucíferos? É aqueles da família do brócoli, couve-flor, a couve de Bruxelas, o agrião, o repolho, a rúcula, o rabanete. Esses alimentos te ajudam. Vale a pena colocar pelo menos um desses todos os dias no seu cardápio, no almoço e no jantar, ou em forma de suco, tá bom? Vamos incluir aí os crucíferos. Ômega 3, tá? Você pode encontrar em peixes como sardinha e salmão, e sementes também como a linhaça e a chia. Muitas pessoas acabam fazendo uso de suplementação de ômega 3, mas vale a pena você se informar sobre como adquirir um ômega 3 de qualidade, tá bom? Que mais? Frutas. As frutas e verduras no geral nos ajudam, mas aqui eu queria dar um destaque para as frutas vermelhas, tá? Para você investir nas frutas vermelhas, a amora, a framboesa, o mirtilo, o morango, o açaí, tá? São frutas que nos ajudam muito nesse processo de detox, as frutas vermelhas. E as frutas cítricas também, tá? A laranja, a casca do limão tem uma substância bem interessante que nos ajuda aí no processo de detox. Que mais? O gengibre. Então, acrescentar o gengibre na água e tomar durante o dia. Acrescentar o gengibre no suco verde. Isso também te ajuda. É um alimento anti-inflamatório e termogênico, o gengibre, tá? Outro alimento muito interessante é a cúrcuma. Você já deve ter ouvido falar. A cúrcuma é conhecida como açafrão da terra, aquele temperinho de coloração amarela. Muito fácil de encontrar. A cúrcuma é um alimento anti-inflamatório. Vale muito a pena nós incluirmos ele na nossa alimentação. E uma forma de melhorar a biodisponibilidade dessa cúrcuma é consumir a cúrcuma com a pimenta preta. Então você pode fazer um temperinho, vou dar uma dica para você. Você vai fazer um tempero com 3 partes de açafrão da terra e 1 parte de pimenta preta. Você faz esse tempero, acondiciona num potinho e você pode polvilhar sobre as preparações. Por exemplo, você faz uns ovos mexidos, depois de pronto você pode polvilhar nas carnes, pode polvilhar nas saladas, mas o ideal é não aquecer a cúrcuma, porque quando você aquece ela, ou seja, você cozinha o alimento com a cúrcuma, ela perde essas propriedades. Então o ideal é acrescentar no alimento depois de pronto, certo? Então fica essa dica aí, antioxidante, anti-inflamatória, detox, vale a pena ir colocando esses alimentos aí na dieta. Outra dica são os chás. Então tem vários chás que auxiliam no processo de detoxificação, tá? Entre eles o chá verde, o chá de hibisco, o chá de cavalinha, de dente de leão, carqueja. Mas chá é um assunto delicado de se falar, porque tem alguns chás que têm contraindicações. Por exemplo, o chá verde ele tem bastante cafeína. Então, pessoas que têm sensibilidade à cafeína, que não se dão bem com esse composto, devem evitar o chá verde. Então, no que diz respeito aos chás, vale a pena você consultar uma nutricionista ou um médico para que eles indiquem qual é o melhor chá para você, certo? Aquele que vai se adequar melhor aí ao seu organismo, que você vai tolerar melhor para te ajudar nesse processo aí de detoxificação,
certo? Então essa foi a dica de número 4. Quinta e última dica, cuide do seu intestino. Um intestino saudável, por si só, já é protetor contra a absorção de toxinas. O intestino é como se fosse uma barreira que pode reduzir, se esse intestino estiver saudável, íntegro, pode reduzir a absorção de xenobióticos, que são essas substâncias tóxicas que nos inflamam. Então, invista aí no seu cuidado intestinal. O intestino deve funcionar todos os dias. A consistência das fezes não tem que ser nem muito ressecada, nem fezes diarreicas, certo? Para melhorar esse funcionamento intestinal, nós precisamos investir numa alimentação rica em fibras, que tem a ver com a dica anterior, com a dica de número 4, que é consumir comida de verdade, ou seja, investir em frutas, em verduras, em hortaliças, alimentos ricos em fibras. Também podemos lançar mão da biomassa de banana verde, do psyllium, das sementes, que nos ajudam a aumentar o aporte de fibras na dieta. Os alimentos fermentados também são uma boa opção para ajudar no cuidado do intestino. O kefir e a kombucha são dois exemplos desses tipos de alimento que estão bem comuns no nosso dia a dia. O pessoal tem compartilhado bastante desse conhecimento e é legal, vale a pena colocar na tua alimentação. Uma outra maneira de tratar o intestino é também fazendo uso dos probióticos. Os probióticos são cepas de bactérias, né, boas, de bifidobactérias e lactobacilos, que também nos ajudam a regularizar a flora intestinal. Tem várias opções disponíveis no mercado. Você também pode consultar uma nutricionista para que te oriente qual a opção para você fazer uso. É possível até manipular esses probióticos também em farmácias de manipulação. Outra atitude importante no cuidado intestinal é a ingestão adequada de água. Nós precisamos tomar a quantidade de líquidos ideal, né, para o bom funcionamento do nosso organismo. E como que eu sei isso? Como que eu sei a quantidade ideal de água que eu devo ingerir? Nós temos uma fórmula que nós ensinamos para os pacientes para que eles calculem qual a quantidade de líquido ideal para eles, né, de forma individualizada. Eu vou ensinar para vocês essa formulinha. Você vai pegar o seu peso em quilos e multiplicar por 35 ml. E daí você vai ter ali o resultado de quanto de água você tem que ingerir. Por exemplo, uma mulher de 60 quilos vezes 35 vai ter que ingerir aí 2.100 ml, né? 2 litros e 100 de água por dia para ter uma hidratação boa, né? Suficiente, tá bom? Então são essas aí as dicas, essas 5 dicas práticas. Eu tenho certeza que se você colocar essas dicas em prática, você vai colher os resultados. Em breve você vai poder estar relatando melhora no vigor, na concentração, na disposição, teu ânimo vai ser outro, e até o nosso humor melhora, né? Quando nós estamos cuidando da alimentação, diminui retenção de líquido e pode te auxiliar inclusive no processo de emagrecimento. Aliás, não tem como nós temos um processo eficiente de emagrecimento sem eliminação de toxinas, né? Nós precisamos, não tem como pular essas etapas que eu falei agora para ter uma alimentação saudável, inclusive colher como fruto o emagrecimento, se esse for o seu caso. Então agradeço demais a oportunidade de compartilhar conhecimento com vocês. Conta pra gente como é que foi quando você colocou essas dicas em práticas, quais os resultados que você colheu. E o meu desejo de coração é que essas informações gerem uma transformação verdadeira na sua vida. É isso, um beijo e até a próxima oportunidade.